Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 12 e 13 do curso de Química 3 e o assunto que será tratado é determinação e conversão de fórmulas. Bom, na aula anterior a gente falou da introdução aqui à estequiometria, falamos da massa atômica, a massa em unidade atômica, que é U, falamos também da massa molar, falamos também como achamos os números de mol de uma quantidade de massa em gramas e falamos também do conceito de Avogadro, que é uma quantidade em que, quando você multiplica pela unidade de massa atômica, você tem aquela quantidade em gramas, que é um valor palpável. Mas, nos vestibulares, eles te dão fórmulas químicas, e existem 3 tipos de fórmulas: a molecular, a mínima e a centesimal. Então, a forma mínima é a forma molecular simplificada. A forma centesial expressa a porcentagem em massa de cada elemento. Então, aqui tem as convenções, ó. Tem a molecular e a gente quer a mínima. A gente tem a mínima, a gente quer a molecular. A gente tem a molecular, que é a centesimal, e a gente quer a centesimal, que é a molecular. Então, como que a gente faz para ter essas variações? Então, vamos começar o início da aula, que é cálculo de fórmulas. Até aqui, todas as moléculas apresentadas ao longo desses 2 primeiros capítulos foram representadas por fórmulas moleculares. De fato, é a representação mais comum, porém não é a única. Pode ter tipos de fórmulas diferentes, pode ser molecular, mínima, centesial. Existem várias maneiras de representar compostos, das quais 3 são muito importantes neste momento. A forma molecular mostra os tipos de átomos e suas quantidades na estrutura da molécula. A fórmula mínima ou empírica representa a menor proporção de inteiros entre os átomos de uma molécula. A fórmula mínima ou empírica é a forma molecular simplificada, e a forma centesimal, que indica os átomos de uma molécula pelas suas porcentagens em massa. Então, é fundamental a gente conseguir essa convenção em uma e outra. Por exemplo, sair da molecular e chegar na mínima, sair da mínima e chegar na molecular, sair da molecular e chegar na centesimal, ou sair da centesimal e chegar na molecular. Então, a forma centesimal, que indica os átomos de uma molécula pelas suas porcentagens em massa. Então, aqui, ó, o primeiro composto, o metano, CH4, é a forma molecular. A fórmula mínima não tem como dividir por nenhum número inteiro, é CH4. E a fórmula centesimal é 75% da massa desse composto é feita de carbono e 25% da massa desse composto é feita por hidrogênio. Segundo o composto, C2H6, um alceno, portanto, um etano. Isso aqui pode ser simplificado por 2, o que dá CH3. E na forma centesimal, 80% da massa desse composto é feita de carbono e 20% da massa desse composto é feita por hidrogênio. O terceiro composto é o C6H12O6, a glicose. Isso pode ser dividido por 6, o que dá CH2O. Então, é a forma mínima, que é a maior divisão do número real, um número inteiro também. E tem a forma centesial, que 40% da massa desse composto é feito de carbono, 6,66% da massa desse composto é feito de hidrogênio e 58,34% da massa desse composto, da glicose, é feita de oxigênio. Note que no primeiro composto a forma molecular é igual à mínima, por não ser simplificado. Já no segundo composto, a forma mínima é obtida a partir da forma molecular simplificada, por 2. No terceiro composto, obtém a forma mínima a partir da forma molecular simplificada, por 6. A conversão entre a forma molecular e a forma mínima é bastante simples, porém as outras conversões são igualmente importantes e um pouco mais complicadas. Aprenda como fazer a gente vai aprender agora, nos próximos exemplos. Qual a forma centesimal do composto H2SO4? Então, se você quer saber em porcentagem, você precisa saber a massa primeiro, a massa total. Então, quando se deve calcular a forma centesimal de um composto, deve calcular a porcentagem de massa de cada elemento químico na molécula. Para fazer isso de maneira rasa, basta utilizar o resultado obtido na regra de 3 a seguir. Então, você tem a massa total é igual a 100% da molécula, a massa daquele composto X é igual a massa X. Então, a quantidade em porcentagem é a massa em X dividido pela massa total vezes 100%. Fazendo uso da equação 1, temos que o ácido sulfúrico H2SO4 tem uma massa total de 98U, em que de hidrogênio tem 2U dividido por 98 vezes 100%, o que dá 2,4%.
Então, do 100%, 2% é composto de hidrogênio. Então, o hidrogênio, 2% da massa desse composto é feito de hidrogênio. A mesma coisa acontece com o enxofre. 32 dividido por 98 vezes 100% dá 32,65%. Então, 32,65% desse composto é feito de enxofre. E a massa do oxigênio é 64 dividido por 98, dá 65,31%. Então, 65,31% desse composto é feito de oxigênio. Note que a soma das porcentagens é 100%. Se os resultados da soma das porcentagens for próximo de 100%, não significa que esteja errado. Apenas os arredondamentos não forem compatíveis com o número de casas decimais utilizadas. A experiência aqui mostra que 2 casas decimais são suficientes. Então, é assim que você pega uma massa molecular, completa, uma forma molecular, e chega na forma centesimal. É só você fazer uma divisão da massa do composto, portanto da massa do átomo, dividido pela massa total multiplicado por 100%, que você acha a porcentagem daquele composto que forma daquele átomo que forma aquele composto. Vamos por exercício 8. Qual a forma centesimal do composto NaOH? Então você tem que somar, achar a massa total e dividir a massa do átomo pela a massa total e multiplicar por 100%. É a mesma coisa. Então, 23 dividido por 40 é a 57,5, é a porcentagem de Na que tem no composto NaOH. Qual é a quantidade de oxigênio que tem nesse composto NaOH? 16 vezes dividido por 40, que é a massa total, multiplicado por 100%, 40%. Então, 40% desse composto é formado por oxigênio. E qual é a porcentagem de hidrogênio que tem nessa molécula? É a quantidade de hidrogênio em 1 dividido por 40 vezes 100%, que dá 2,5%. Portanto, a forma centesimal composta do NaOH é Na 57,5%, oxigênio 40% e hidrogênio 2,5%. Qual a forma mínima do composto Mg? Agora, a gente queria a fórmula centesimal, agora a gente quer a fórmula mínima de um composto que ele dá centesimal. Agora, estamos lidando com um problema inverso. Quando partimos da forma centesimal para calcularmos a mínima, deveremos encontrar a proporção entre os átomos constituintes, que é a mesma proporção entre o número de mol deles, a proporção que deve ser limites inteiros esquematizados. Então, você vai pegar no MgSO e vai multiplicar, vai falar que a massa é 100%. Então, você vai ter 20 gramas de Mg, 26,66 gramas de enxofre e 53,33 gramas de oxigênio. A partir daí, você sabe a massa total. Então, você vai pegar o número vai achar o número de mols que tem nessa molécula. Então, o número de mols seria a massa em gramas dividido pela massa molecular, pela massa molar. Aqui é a massa molar. Então, você vai pegar a massa que ele tem, 20 dividido por 24. Então, é a massa que você tem dividido pela massa molar, e que dá um valor unidimensional, não tem dimensão. Adimensional, não tem dimensão. Então, você vai pegar o número de mols do enxofre, então a massa que ele tem em gramas, dividido pela massa molar, que vai dar um número também adimensional. E você vai pegar o número de mol do oxigênio, você vai pegar a massa que ele tem em gramas e dividir pela massa molar, que vai dar 33,3. Aí, você pega o resultado desses três e divide pelo menor valor. Qual é o menor valor? 0,833. Então, você divide os três por esse valor, que vai dar 1,14. Então, portanto, a forma mínima do composto é MgSO4. Então, é esse mecanismo que você faz. Primeiro, você multiplica por 100, acha a quantidade, depois faz isso aqui, ó. Divide a massa molar pela massa molecular, divide a massa em gramas pela a massa molar e tem uma unidade adimensional, e depois você divide pela menor todas as três, o que dá a quantidade em mol, ok? Vamos por 10º exercício. Qual a forma molecular do composto HO, sabendo que a massa molecular dele é 34 gramas por mol? Então, ele te deu a porcentagem e quer saber qual é a forma molecular.
Então você multiplica por 100, ó, novamente. Você multiplica por 100, vai dar 5,88 gramas de hidrogênio, 94,12 gramas de oxigênio. Aí você vai pegar essa quantidade em gramas e dividir pela massa molar. Você vai ter um resultado adimensional. Depois você divide pelo menor. Como os dois são iguais, você divide e vai dar 1. Então, portanto, a fórmula mínima do composto é HO e tem a massa de 17 gramas. Como ele não quer a 17 gramas, ele quer 34 gramas, então você multiplica por 2, como a massa da fórmula molecular é dada por I vale 34U, percebe-se que para se obter a fórmula mínima a partir da molecular significa essa por 2, portanto a fórmula molecular do composto é dada por H2O2, que dá exatamente 34U. Então foi isso, deixa o like, compartilhe e até a próxima aula.